sábado, dia 25 de abril, a igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista. Claro que estamos nesse tempo da Páscoa, né, que é a festa fundamental durante os 50 dias, mas durante esse tempo também se celebram algumas festas, né, que são importantes também no calendário litúrgico, e entre elas está justamente a festa de hoje, que é a festa de São Marcos. E eu diria que essa festa de São Marcos, mesmo acontecendo no tempo da Páscoa, ela não tira a atenção, né, daquilo que é o foco central deste tempo, que é a celebração solene da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque o evangelho que nos é proposto hoje para nossa reflexão, o evangelho da festa de São Marcos, se encontra justamente no seu evangelho, no finalzinho, no capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 20. Então, o último capítulo do evangelho de São Marcos, que trata justamente daquelas últimas palavras que Jesus dirige aos seus discípulos, um pouco antes da sua ascensão, da sua despedida. E, portanto, podemos dizer que não estamos fora, né? Porque a ascensão também é uma das festas grandes durante esse tempo da Páscoa, já finalizando os 50 dias, né? Então, quando estivermos ali já para entrar na semana de Pentecostes, no 40º dia, então nós vamos celebrar a ascensão do Senhor. E aí, nessa festa de São Marcos, aí a gente já escuta, né? Já reflete um pouco sobre este acontecimento. Mas o que é que nós poderíamos destacar do evangelho de hoje, nessa festa de São Marcos? Antes de tudo, que o tempo da Páscoa nos recorda fundamentalmente a nossa missão. Quando Jesus conclui a sua missão na terra, voltando para o Pai, a missão não termina, mas a missão continua. E a missão continua justamente na comunidade daqueles que foram chamados, formados, para serem testemunhas do ressuscitado. E, em resumo, São Marcos nos diz qual é essa missão da igreja. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Então, esse anúncio do evangelho não é uma opção para alguns cristãos, mas o anúncio do evangelho é a missão fundamental de todo batizado. E o que significa este anúncio do evangelho? Não é apenas a propagação de algumas ideias, não é simplesmente dizer algumas coisas relacionadas à religião, a Deus, à experiência de fé, mas o anúncio do evangelho tem um conteúdo. E aí seria necessário que nós voltássemos ao primeiro capítulo do evangelho de São Marcos, ao primeiro versículo do evangelho de São Marcos, que ali ele sintetizou qual é o conteúdo do evangelho. E assim, rapidamente poderíamos lembrar. Então, São Marcos inicia o seu evangelho dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, neste primeiro versículo, nós temos a síntese, e uma síntese muito densa, daquilo que será desenvolvido ao longo do seu evangelho, que chega ao ponto, vamos dizer, de conclusão no evangelho de hoje, quando se diz, né, as palavras de Jesus aos seus discípulos e a todos nós: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. E o que é que dizia Marcos nesse primeiro versículo, né, do seu evangelho? Princípio. Princípio aqui significa o fundamento, aquilo que sustenta essa boa notícia que Jesus anunciou. É a sua pessoa. Por isso que diz, evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, aqui, nessa afirmação, né, que nós podemos perguntar, o evangelho, essa boa notícia de quem é? Não é nossa. Então, a primeira coisa que nós não podemos esquecer, a missão da igreja não é uma invenção humana, não é uma invenção das pessoas que se congregaram, né, e que humanamente representam a igreja. A igreja é corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, povo de Deus. E, portanto, a missão da igreja não começa nela, mas é entregue a ela. Entregue pelo próprio Senhor, porque é a sua missão.
Então, quando Marcos diz, né, que o fundamento, o princípio do Evangelho é a pessoa de Jesus, então nós não podemos, de forma alguma, cair no erro, né, na tentação de colocar-se no centro, né, como se nós fôssemos os protagonistas da evangelização, como se tivéssemos um conteúdo próprio, né, que nós vamos criando, inventando, né, desenvolvendo. Não. Essa não seria fidelidade à nossa missão. A nossa missão é unindo-nos a Cristo, então aprendendo dele, por isso que o Evangelho de Marcos é até considerado o primeiro catecismo, ou seja, é onde nós vamos assimilando com o próprio Mestre, com o próprio Senhor, como é que nós devemos anunciar o Evangelho, né? Como é que podemos ser verdadeiramente evangelizadores. Não é simplesmente a transmissão de algumas ideias, de algumas palavras, mas é sobretudo o compartilhar de uma experiência de seguimento de Jesus. E, portanto, Marcos, agora no final do seu Evangelho, vem recordar isso, né? Que anunciar o Evangelho a toda criatura é um imperativo daqueles que fizeram o discernimento, o caminho, né? Ao longo desses 16 capítulos, nós vamos ter sempre um itinerário, né? O seguimento de Jesus. E ao longo desse caminho, há pessoas que acolhem, há pessoas que rejeitam, há pessoas que questionam, há pessoas que perseguem. Nada de indiferença, né? O encontro com a pessoa de Jesus provoca sempre uma resposta, ou de adesão, ou de rejeição. Não é? Aqui poderíamos lembrar muitos acontecimentos, né? Vamos lembrar só aquele do jovem rico. O jovem rico chega até, aparentemente, com um certo entusiasmo, né? Chama Jesus de mestre, ainda chama bom mestre, né? E o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus começa a recordar até aquilo que nós poderíamos considerar também que é o fundamento do anúncio de Jesus, né? Que é a própria lei de Deus, os mandamentos. E aí o jovem diz, sim, eu já observo tudo isso desde a minha juventude. Aí Jesus disse, pois é, falta uma coisa. E o que é que falta? Desapegar-se de tudo e seguir a Jesus, né? Então é essa a proposta do Evangelho, é o seguimento de Jesus. E, portanto, é impossível nós anunciarmos o Evangelho se não fizermos o caminho de Jesus, se não seguirmos os seus passos, se ficarmos apenas com o escrito, né? Se estivermos apenas bem formados no sentido teórico, tivermos o conhecimento teórico, não é, daquilo que está no conteúdo do Evangelho, mas se nós não fizermos a experiência do seguimento de Jesus, que é também abraçar a cruz, é renunciar a si mesmo, enfim, tudo isso que, de forma muito clara e didática, o próprio evangelista, né, São Marcos, nos apresenta nesses 16 capítulos do seu Evangelho. Então, essa é um ponto fundamental, né? Isto é, anunciar o Evangelho, não é transmitir notícias, não é transmitir ideias, mas é compartilhar uma experiência. A experiência é aquela experiência de ser batizado, né? Mergulhado nessa vida divina, né? Mergulhado nessa vida de Deus. Por isso que ele continua nas palavras de Jesus, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, o batismo, né, como uma necessidade para a salvação, que é para além de um rito, é justamente acolher a salvação de Deus. A salvação de Deus manifestada no seu Filho. O rito, o simbolismo do mergulhar na água, né, de ser lavado na água, é justamente algo para dizer que a vida, né, a água é o símbolo da vida, o batismo também para nós é essa vida nova em Cristo, né, a graça de viver como filhos de Deus. Depois, São Marcos continua relatando as palavras de Jesus, onde se diz que sinais vão acompanhar aqueles que acreditarem, e, portanto, de novo, não é uma questão teórica, né? Há sinais concretos. E aqui ele nos dá alguns desses sinais. Por exemplo, expulsarão os demônios em meu nome, então será a luta contra o mal, mas isso não apoiados em nós, né? Em nome de Jesus, que também não é só usar a expressão em nome de Jesus, mas em nome da pessoa de Jesus. Unidos a Jesus, então, nós teremos a força para lutar contra o mal. Aqui diz uma coisa também muito bonita, né, da universalidade da missão da igreja. Falarão novas línguas.
Então vocês imaginem os discípulos que falavam ali um dialeto, né, da Galileia, um hebraico, aramaico, né, depois começam a falar, transmitir o evangelho na língua grega e no latim, e vai se expandindo, imagina, até hoje, né? Então isso é uma dos sinais mais evidentes que, de fato, aquela palavra de Jesus está se realizando. Falarão novas línguas. E, de fato, a igreja, né, tem permanentemente falado novas línguas para anunciar o evangelho. Jesus também fala de que, até mesmo se estiverem diante de um perigo, de um mal, que aqui se usa a expressão, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno, nada lhes fará mal. Então isso também é a própria experiência da igreja, de tantos santos, né, que passaram por tantas dificuldades, e não foi isso que os impediu de viver com fidelidade a sua missão. E, portanto, os discípulos, né, recebem essa missão, Jesus volta para o Pai e eles vão até hoje, né? Essa palavra de Jesus é uma palavra permanente. Então, que São Marcos nos ajude, né, pela sua intercessão e por essa grande contribuição que ele deu para o cristianismo primitivo, para o cristianismo de todos os tempos, o Evangelho, que o Evangelho seja para nós uma fonte do encontro com o Senhor, uma fonte para podermos conhecer o que devemos de fato compartilhar, e também nos favoreça uma experiência do seguimento de Jesus, porque sem seguir Jesus, nós não vamos chegar ali, né, a Galileia, onde ele envia os seus discípulos para fazer todo esse caminho, né? Então, voltar à Galileia é fundamental para refazer o caminho de Jesus. Então, que São Marcos nos abençoe, São Marcos interceda por nós e que sejamos fiéis anunciadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.